Oi, gente! Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como trabalhar bem. Isso é um assunto que tem rondado na minha cabeça nos últimos meses bastante, porque eu comecei a trabalhar e desde então eu tenho anotado algumas coisas que eu tenho reparado que me fazem trabalhar bem, dicas que eu recebi às vezes de outras pessoas, coloquei em prática e vi que realmente é muito bom. Então vão ser dicas bem práticas, bem concretas e bem simples, bem aplicáveis assim no dia a dia, não é nada muito complexo. Então vamos lá. Bom, eu tô aqui com algumas colinhas que eu fui anotando ao longo do tempo em lugares separados, né? A primeira coisa que eu gosto de lembrar para se trabalhar bem é que você tem que cumprir. Na verdade, calma. Deixa eu falar primeiro para vocês quais são as características de um bom trabalhador, que eu tenho meditado sobre isso. Tipo assim, o que é uma pessoa que trabalha bem? Quais são as características de um bom trabalhador, seja ele qual for. Importante lembrar aqui, né, que trabalho não é somente trabalho assalariado, né? A gente associa muita imagem do trabalho ao recebimento do salário. Mas, se você é um estudante do ensino médio, se você está estudando para passar no vestibular, se você é uma dona de casa, essas atividades também se configuram como trabalho, né? O trabalho, ele é um esforço. E como o trabalho, a gente passa a maior parte da nossa vida trabalhando, né? Para a maior parte de nós, essa vai ser a realidade, sendo assalariado ou não trabalho, nós vamos trabalhar muito durante a nossa vida, né? Isso é necessário para o homem, isso faz parte da vida do homem. O trabalho passa, né, pela vida de todo homem desde o início do mundo. E se a gente vai passar a maior parte da nossa vida aí trabalhando, claro, né? Não só trabalhando, né, como se a nossa vida inteira fosse o trabalho, não é isso, mas como uma boa parte do tempo da nossa vida vai ser no trabalho, então não faz sentido que a gente viva essa realidade de uma forma desleixada ou de qualquer forma, né? Então nós temos que tirar todo o proveito, o bom proveito que essas atividades de trabalho têm a nos oferecer, e não somente a nós, mas também aos outros, à sociedade e também a cooperar com Deus. Então, eu coloquei aqui 3 características do bom trabalhador, né? Primeiro, ele entrega resultado, ele é leal e pontual e ele faz diferença na empresa. Ou enfim, seja qual for a situação do seu trabalho, se você não trabalha na empresa. Tipo, sei lá, uma dona de casa, por exemplo, né? Ela tem que fazer diferença na vida da família dela, por exemplo. Então vamos lá, falando rapidamente sobre cada um desses pontos. O primeiro, entrega resultado. Bem, se você, por exemplo, eu vou usar muito o meu exemplo, mas enfim, é para poder vocês aplicarem na história de vocês. Eu, no meu caso, sou uma professora de inglês. Qual que é o meu entregar resultado? É os meus alunos aprenderem inglês. Então, à medida que eles vão aprendendo, à medida que aquilo vai se incrustando mesmo na vida deles, né? Eles vão, de fato, tendo um domínio racional do inglês, aquilo ali é o resultado que eu ofereço, né? É o trabalho que eu presto, é o produto que eu ofereço, vamos dizer assim. Então, eu tenho que me esforçar para que os meus alunos aprendam inglês e entregar o resultado, e de forma que os pais, né, no caso, a maior parte das vezes aqui vão ser os pais, de modo que eles notem a diferença desses alunos, eles notem resultado. A outra coisa, ser leal e pontual. Bom, a primeira coisa, a questão da lealdade que eu falo aqui, eu acho que tá muito ligada com a questão, assim, da sinceridade mesmo, com os seus superiores de trabalho, principalmente, né, que são as pessoas sobre as quais você está subordinado. Então, você, por exemplo, sei lá, não sei, alguma coisa do tipo, sair muito rapidamente do trabalho e às vezes deixar o seu superior na mão, entendeu? Então, tipo assim, sei lá, vamos supor, você encontra uma proposta de trabalho melhor, mas assim, de comunicar aquilo pro seu superior no sentido assim, de ter um tempo pro seu superior se preparar, ele não vai conseguir um cargo da noite pro dia. Então, entende? Então, assim, às vezes de combinar mesmo, assim, vou ficar, sei lá, mais 30 dias para que você possa encontrar uma outra pessoa para poder me substituir. Então, assim, porque tem pessoas que fazem isso, né, de tipo assim, sei lá, saem do dia pra noite da empresa, deixam os seus superiores na mão sem avisar. Então, isso eu acho uma falta de lealdade, não é porque não possa sair, mas é de dar essa previsibilidade para os que necessitam saber disso. E por aí vai, né? Existem vários outros exemplos, mas essa lealdade é de ser muito transparente com as suas intenções, enfim, com todas essas coisas. Ser muito transparente com seus superiores, acho que isso resumiria. A pontualidade, né?
começar e terminar as atividades no horário estabelecido. Então, no meu caso, por exemplo, que são aulas, começar as aulas no horário, terminar as aulas no horário, comparecer pontualmente nos meus compromissos, nas reuniões, na minha entrega de planejamentos de aula. Então, essa pontualidade no sentido de que a empresa possa contar com você. Então, de forma que é muito ruim isso, né? Quando você tem colegas de trabalho, quando você tem superiores com os quais você não pode contar, com os quais você pede alguma coisa para aquela pessoa, ciclano, eu preciso de tal coisa para tal dia, tem como você fazer para mim? Aí a pessoa às vezes até fala, tem como sim, vou te entregar. Chega lá, a pessoa nem começou, ou fez o serviço de qualquer forma, ou não entrega atrasado. Então isso é muito chato, porque as pessoas vão passando a não confiar em você, porque sabem que você não cumpre com a sua palavra. Então isso está muito ligado com a questão também da lealdade, né? E o terceiro ponto, fazer diferença na empresa. Eu acho que isso daqui, para a gente poder entender melhor o que eu quero dizer com esse fazer a diferença, no seguinte sentido. Se essa empresa não tivesse você, seja por qual motivo for, se você desaparecesse da empresa, você faria falta na empresa. É isso que eu quero dizer. Com isso eu não quero dizer que nós não sejamos substituíveis nos nossos cargos de trabalho, porque nós somos. E graças a Deus que somos. Mas eu quero dizer nesse sentido de... Às vezes, por exemplo, você vai precisar de sair até por uma justa causa. Sei lá, uma mulher, por exemplo, que sai por causa da sua licença maternidade. Ela vai precisar sair. Mas ela precisa deixar aquele gostinho, entendeu? Na empresa de tipo assim, nossa, como era melhor quando o ciclano estava aqui, como ela nos ajudou. Entendeu? Você tem que ir construindo essa figura e dominando mesmo, na verdade, o seu papel social, de forma que as pessoas possam não somente contar com você integralmente, mas possam também sentir de fato assim saudade do seu trabalho, entendeu? De ver diferença no seu trabalho. E como que a gente faz isso? A gente faz isso sendo compromissado, responsável, sendo leal à empresa, sendo transparentes com a empresa, não sendo preguiçosos. Então, tipo assim, surge algum imprevisto de última hora, surge uma necessidade de última hora, e aí a gente nunca pega, a gente nunca faz, porque a gente tá com preguiça, porque a gente não quer fazer além daquilo que é a nossa obrigação. Então, todas essas coisas, quando a gente vai mostrando, na verdade, serviço para a empresa, ela vai vendo que ela pode contar com a gente para coisas maiores, para coisas melhores. Então, é basicamente isso. O primeiro ponto que eu anotei aqui foi sobre... Eu falei um pouquinho sobre isso já na questão da pontualidade, né? Que é cumprir o seu regime de horário. Aqui no Brasil, a gente tem muito, assim, a gente não tem muito uma cultura de trabalho aqui no Brasil. Então, as pessoas levam o trabalho meio que empurrando com a barriga, né? Então, tipo assim, chegar atrasado tudo bem, pedir atestado médico tudo bem, um dia que eu não tô querendo ir pro trabalho, eu falo que eu tô doente, mas eu não tô. Eu vou enrolando pro trabalho, né? E invento uma desculpa na hora que eu chegar. Enfim, eu particularmente vejo vários motivos pra isso, assim. Eu não acho que seja culpa somente do funcionário nesse caso, no sentido de que eu percebo que as pessoas são muito infelizes nos seus trabalhos, assim, isso é muito comum, as pessoas serem infelizes e muitas vezes o são por motivos justos. Mas, eu não vou entrar nessa cena agora, mas mesmo que, né, às vezes o seu trabalho ele seja um trabalho ingrato nesse sentido, você não pode pensar dessa forma. Tipo, se você, com quem eu tô falando, você é o trabalhador, o funcionário, você não pode pensar dessa forma. De tipo assim, pois é, né, mas eu trabalho assim porque eu sou infeliz, porque me tratam assim, porque fazem isso comigo e tudo mais. Porque o que vai acontecer nesse caso? Você vai ficar se vitimizando, sendo autocomplacente e vai continuar trabalhando mal. E não é isso que a gente quer aqui nesse vídeo. Então, claro, eu não quero dizer com isso que você não possa, enfim, reivindicar os direitos que lhe são devidos, que muitas vezes são justos e necessários. Não é nada disso, né? Eu não tô querendo levar aqui pra nenhum extremo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a gente tem que pegar a parte que nos cabe e fazer o melhor que a gente consegue debaixo daquelas circunstâncias. Então é nesse sentido. Então eu não gosto muito dessa coisa do olhar muito pro que o outro me deve. Mas o meu patrão devia fazer isso. Mas o meu coordenador devia fazer isso. Sabe, assim, esse olhar, ele realmente não vai te ajudar a ser um bom trabalhador. Tipo assim, você tem que pensar naquilo que você pode fazer, naquilo que você pode oferecer. Então, assim, fazer muito bem o seu papel,
E claro, naquilo, não é tudo que a gente dá conta, é evidente, naquilo que a gente vê que, bom, aqui eu tenho que falar com o meu superior e tudo mais, sem problema, claro. Mas acho que deu pra vocês entenderem, assim, o foco desse vídeo não é no que o outro tem que me dar, é no que eu tenho que dar pro outro. Então, nesse sentido de cumprir o seu regime de horário de trabalho, de não enrolar, de não ficar com conversa mole, de não ficar enrolando para poder cumprir as horas de trabalho. Então, assim, por exemplo, eu não sei qual não é o seu trabalho, se às vezes são, por exemplo, sei lá, você trabalha 8 horas, tem folga no almoço, tal, como que funciona, se é direto, enfim, eu não sei como que é essa situação, se você volta para casa ou não. No meu caso, do meu trabalho, eu nunca fico direto por muito tempo, né? Porque são aulas, e são aulas em horários determinados, e aí, enfim, né? Claro, juntando no fim do dia dá uma certa carga horária, mas não é, tipo, numa sequência, assim, consecutiva, na maior parte das vezes. Então, no meu caso, eu consigo manter um nível de produtividade, na verdade, muito bom durante todo o meu dia. Então, tipo assim, eu não tenho uma queda de produtividade no fim da tarde, por exemplo. Isso não acontece comigo, por causa dessa questão do meu trabalho não ser numa sequência só. Mas, por exemplo, no seu caso, se você pega o trabalho de manhã e só volta para casa à tardinha, é claro que, se você for uma pessoa comprometida, você vai perceber que de manhã provavelmente o seu rendimento vai ter sido muito bom, de tarde você já vai ver que não vai estar tão bom. E isso é normal, não é porque você é uma pessoa preguiçosa, é porque você realmente já está trabalhando ali há não sei quantas horas e não tem como você manter o mesmo nível de energia, de concentração que você manteve de manhã. Isso é totalmente compreensível. Mas aí, nesse caso, o que você vai fazer para cumprir bem o seu horário, né? Para não ficar trabalhando de forma preguiçosa, procrastinando e tudo mais o seu serviço. Você pode tentar, se o seu trabalho te dá liberdade para isso, né? De transferir para a parte da tarde trabalhos que são mais, vamos dizer assim, entre aspas, mecânicos. Como, por exemplo, digitar documentos, imprimir documentos, contatar pessoas, sabe? Umas coisas assim, umas atividades um pouco mais passivas, entende? Que exijam menos do seu cérebro, é isso que eu quero dizer. E tudo aquilo que puder favorecer e facilitar o seu trabalho, faça. Então, por exemplo, se organize, né? Se você tem, você sabe que você tem uma pilha de documentos, por exemplo, vamos supor, para digitalizar. Você sabe que você não vai conseguir fazer aquilo em um dia. Então, assim, faça uma meta para você fazer de segunda a sexta. Olha, de segunda a sexta eu vou digitalizar 15 documentos por dia para que na sexta-feira eu já tenha digitalizado todos. Entende? Então, assim, trabalhe a favor do seu trabalho também. Então, assim, use a sua inteligência para ela poder te favorecer, melhorar o seu trabalho e o seu nível de rendimento. O segundo ponto é saiba como otimizar o seu trabalho. Eu já estava começando a falar sobre isso, né? Que é isso aí. Então, assim, como que a gente vai saber como otimizar o nosso trabalho? Isso é muito pessoal. Então, assim, as minhas medidas que eu adoto pra mim não vão ser as mesmas pra vocês. Mas aí é você ver a sua realidade e ir olhando aquilo que otimiza pra você. Por exemplo, vou dar um exemplo do meu trabalho que eu faço. Quando eu tenho meu momento semanal, né, pra fazer o planejamento das aulas, geralmente são, sei lá, 2 a 3 horas de planejamento por semana. E aí o que eu faço? Eu gosto de engatar geralmente essas 2, 3 horas direto, porque eu vejo que pra mim é melhor pegar 2 horas direto, 3 horas direto e fazer os planejamentos de uma vez, entendeu? Então, por exemplo, para que eu otimize o meu trabalho, eu evito de colocar meia hora aqui, meia hora ali, 20 minutos, 10 minutos, 40 minutos, entendeu? Eu sempre tento colocar 1 hora pra mais engatado, assim, para que eu consiga trabalhar melhor. Então, tô dando um exemplo do meu trabalho para vocês entenderem o que é essa otimização do nosso trabalho. Tem muito a ver também a otimização, por isso que eu falei que eu não posso dar regras, tem muito a ver também sobre como você reage às coisas, vamos dizer assim. Então, por exemplo, pra mim funciona dessa forma de pegar 3 horas seguidas, mas tem gente que não vai conseguir, vai pensar, eu fico muito cansado e tudo, pra mim é melhor se eu picotar o tempo. Então é muito pessoal realmente, mas faça esse exame de consciência com você. Terceira dica, ajude os seus colegas de trabalho e dê opiniões relevantes, mas não dê demais também, né? Aquela pessoa que opina sobre tudo, enfim, fica catando pedrinha, né? Não é isso. Mas a situação aqui é de que você possa auxiliar os seus colegas de trabalho dando boas sugestões. Então, às vezes você vê que a pessoa tá fazendo alguma coisa, às vezes a pessoa não tá reparando, e você lá dá um toque amigo, né? Tipo assim, você já pensou de fazer dessa forma e tal, né? Às vezes, uma coisa que uma vez eu vi uma pessoa falando que eu achei super legal, que quando você vai corrigir alguém, você começar pelos elogios, de tipo assim, nossa, Ciclano, você faz muito bem isso,
eu vejo que você faz isso com muita organização, tal, não sei o quê, mas você já pensou de fazer dessa forma? Pode ser que seja melhor, entendeu? Pra pessoa também pegar a correção com mais facilidade. Então, porque enfim, ninguém gosta de ser corrigido. Então a gente tentar suavizar também essa correção pro outro é legal. E se você vê também sugestões, às vezes não são correções, às vezes são sugestões relevantes mesmo, assim. Sei lá, você percebe que, ai, poxa, eu não sei. Tipo, no meu trabalho, por exemplo, às vezes eu tenho ideias para as aulas e aí às vezes eu partilho com alguma colega minha de trabalho porque a gente divide, né? Cada uma faz um planejamento de um nível de inglês. Então, às vezes eu tenho uma ideia para um outro nível de inglês. E às vezes eu vejo que a minha outra colega de trabalho não pensou. Então, às vezes eu falo assim, olha, você já pensou de fazer isso nessa aula pra eles? Eu acho que seria muito bacana e tudo, entendeu? Então é nesse sentido, assim. Ou então você vê alguma coisa que está errada, por exemplo, um horário de aula, enfim, sei lá, um comportamento, tô falando do meu caso, né, sei lá, um comportamento de um aluno que está inadequado e tudo mais. Tudo isso que você vai vendo e que você vê que se corrigir aquela situação vai melhorar, que se você sugerir vai melhorar, não deixe de fazer. Mas é como eu disse, fazer isso com sabedoria, né? Não é ficar catando pedrinha e tudo mais. A intenção não é essa. Quarta dica, seja previsível nos seus compromissos. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu não sei se isso acontece na verdade no trabalho de vocês, mas no meu acontece. Tipo, a minha coordenadora, por exemplo, nesse momento agora, ela está grávida. Inclusive, ela vai ganhar nessa semana bebê. E ela, ao longo aí da gestação dela, principalmente na reta final, ela falava muito comigo, olha, na terça-feira que vem eu vou precisar que você dê 2 aulas pra mim, tem como e tudo mais, pra, enfim, substituí-la. E aí, às vezes, surgia alguma coisa que eu via assim, olha, esse dia não tem como, porque eu já tenho a manhã toda fechada pra tal compromisso. Entendeu? Então o que eu tô querendo dizer? Seja previsível, assim, mas pra isso você tem que ser uma pessoa organizada, porque às vezes você não anotou lá na agenda que você tinha aquele compromisso, aí você lembra em cima da hora, ou então você marca um compromisso, mas não confere que você fez um outro compromisso de trabalho, ou seja, seja uma pessoa previsível nos seus compromissos, entendeu? Assim, de forma que as pessoas possam te pedir algo e instantaneamente você já pense, posso fazer isso ou não? Tem um compromisso mais importante ou não? Entende? É essa a situação. Depois, saiba dizer não. Isso é muito importante também. A gente não sair dizendo só... E isso é muito importante, gente. Uma vez eu vi o Dr. Ítalo Marcilli falando sobre isso e eu achei super interessante. E falando assim, que tem muitas pessoas que pensam que a gente falar sim sempre, principalmente no trabalho, é lucro, né? Porque você se mostra uma pessoa super disponível. Nossa, Ciclano, você pode fazer reunião hoje? Posso, sim. Nossa, Ciclano, você pode fazer tal coisa pra mim hoje? Posso, claro, sempre tô disponível. Sim, 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 sim. Eu pego tudo pra mim, eu aceito tudo, eu faço tudo. O que acontece? Isso não é bom. Então, assim, muitas pessoas pensam que isso é bom, né? Que mostra muita disponibilidade, muita disposição. Mas, na verdade, se você pega uma pessoa que diz sempre sim e você pega uma pessoa que sempre diz não, claro, nenhuma das duas serve. O que é o ideal, né? O que a gente deve se espelhar? É naquela pessoa que sabe dizer sim e sabe dizer não. Essa que é a coisa ideal. Porque a verdade é que nós não conseguimos dizer sim pra tudo sempre e também não precisamos dizer não pra tudo sempre. Então, é de você saber isso. Por exemplo, né, vamos supor, eu não possa ter uma reunião naquele horário, porque naquele horário, sei lá, eu marquei um médico. E já tava tentando há muito tempo marcar um médico, não tem como cancelar e tudo mais, aquela coisa toda. Você naquele momento falar pro seu superior, ou seja, pra quem for, olha, eu não consigo pegar esse compromisso, eu tenho um outro compromisso maior, isso inclusive pode mostrar pro seu superior no sentido, olha, Ciclano não tá disponível sempre, Ciclano é compromissado com outras coisas também, ele tem outras coisas pra fazer da vida. Entendeu? Isso também causa uma baliza no sentido uma baliza de respeito mesmo, assim, por parte dos seus superiores, dos seus colegas. Porque se você é uma pessoa que diz sim sempre, eles vão começar a interpretar, às vezes até inconscientemente, que eles podem pedir pra você sempre mais, que eles podem te pedir várias coisas, que você sempre vai dizer sim. Aí daqui a pouco você vai ficar sobrecarregado, irritado, estressado e vai estourar em cima deles, muito provavelmente, porque são eles que estão te dando essas tarefas. Então, assim, a gente falar o não, inclusive mostra pro outro, que muitas vezes não percebe, não é por mal, a gente mostra pro outro assim, olha, eu tenho outras coisas mais importantes do que isso pra fazer também.
Eu tenho outros momentos que devem ser respeitados. Por exemplo, contatar com os seus colegas de trabalho, ou enfim, seja o que for, durante o fim de semana. Não acho isso legal, assim, eu particularmente não gosto de fazer isso no meu trabalho. Por quê? Porque o fim de semana não é momento da gente falar sobre o trabalho. A gente tem de segunda a sexta para falar. No fim de semana a gente vai descansar. Então, entendeu? Essas balizas, elas nos ajudam a impor limites para os outros, da nossa vida pessoal também, dos nossos compromissos, dos nossos valores, e isso também nos ajuda a trabalhar melhor e a sermos mais valorizados no nosso trabalho. Então, não seja pessoa só do sim, porque isso pode não ser um bom sinal. Outra coisa, isso aqui é muito importante. Escreva direito. O que significa isso? Gente, principalmente hoje em dia, eu acho que a maior parte das pessoas se comunicam por WhatsApp no trabalho. E assim, hoje com o WhatsApp, como o WhatsApp é muito interativo, né? Tem figurinha, tem emoji, tem não sei o que, a linguagem do WhatsApp, ela tende a ser muito informal, né? O veículo do WhatsApp, ele já é bastante informal. Mas como a maior parte das empresas utilizam, e a gente sabe que isso não vai parar, realmente o nosso tempo, é a nossa morada. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que, pelo menos, escrever bem, né? Então, assim, gente, sério, parece até ridículo o que eu vou falar, mas escrever letra maiúscula no lugar de letra maiúscula, ponto final no ponto final, vírgula na vírgula, acento no acento, acento circunflexo no acento circunflexo, não abreviar as palavras, evitar de mandar áudios, porque às vezes nem sempre a pessoa pode escutar áudio, texto todo mundo pode. Então, assim, a outra coisa também que eu tenho tentado fazer comigo, deixar certas coisas para falar na reunião semanal, não falar tudo também pelo WhatsApp, deixar certas coisas para a reunião. Então, isso é uma coisa super interessante. Tente manter um contato o mais formal possível com os seus colegas de trabalho e com os seus superiores também. A outra dica, aprimore-se, aumente o valor da sua hora trabalhada. Então, eu tô vendo aqui no meu celular que já são 23 minutos basicamente de vídeo, então eu creio que eu vou fazer uma parte 2 sobre como trabalhar bem, porque ainda tem as outras dicas ali no outro caderninho. Então, é isso. No próximo vídeo eu termino dando as dicas.